Boa noite. Boa noite. O juiz Sérgio Moro manda para a cadeia o empreiteiro Gerson Almada, da Engevix. No despacho, Moro critica a possível mudança de entendimento do Supremo sobre prisão em segunda instância. O impasse será discutido amanhã em reunião com ministros no Supremo. E hoje, Gilmar Mendes foi sorteado relator de um habeas corpus coletivo sobre o assunto. O Ministério da Segurança Pública muda a versão sobre a munição do assassinato da vereadora Marielle Franco. Agora diz que as cápsulas do mesmo lote foram encontradas numa agência dos Correios da Paraíba depois de um assalto. O presidente Temer fala em liberar 4 bilhões de reais para a segurança pública do país. E o estado do Rio de Janeiro deve ficar com 800 milhões de reais para a intervenção. Justiça dá prazo de 1 mês para a desocupação de imóveis na Cracolândia. A área passa por revitalização com ações da Prefeitura e do Governo do Estado. Um bispo e 4 padres foram presos hoje em Goiás. Eles são acusados de desviar dinheiro da Igreja Católica para fins particulares. O Jornal da Gazeta está no ar. A Justiça de São Paulo deu 1 mês para moradores e comerciantes desocuparem imóveis na Cracolândia. A região é alvo de ações de revitalização por parte dos governos municipal e estadual. De acordo com o atual plano diretor da capital paulista, a região da Cracolândia, no centro, é considerada uma zona especial de interesse social. Um local onde os endereços devem ser destinados a moradias para a população de baixa renda. Desde que o prefeito João Dória, do PSDB, tentou acabar com o chamado fluxo em maio do ano passado, o cenário na região não possui mais tendas e barracas montadas no meio das ruas. Mas os dependentes químicos ainda perambulam principalmente na Rua Helvécia, entre as alamedas Dino Bueno e Barão de Piracicaba. Nesta última é onde o português Fernando mora com a família há cerca de 60 anos. A família foi uma das primeiras a montar um comércio no bairro. Essa praça aí era tudo aberta, a gente ficava às vezes até 1h, 2 da manhã aí, com as famílias, tudo, não tinha perigo nenhum. Agora o imóvel deve ser desocupado em menos de 1 mês, assim como a área da chamada Quadra 36, que compreende todo o terreno entre a Avenida Rio Branco, a Rua Helvécia e as alamedas Barão de Piracicaba e Glete. No local, a promessa do governo do estado é construir uma nova unidade do Hospital Pérola Baiton. Todos os imóveis devem estar vazios até o dia 16 de abril, segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo. Agora a gente fica assim, sem saber o que fazer, porque com certeza, com o valor que eles estão querendo pagar, não vai dar para a família ficar toda junta. 22 pessoas, são meus filhos, minha filha, netos, sobrinhos, primos. Além do novo Hospital Pérola Baiton, o contrato de parceria público-privada, assinado em 2014, também incluiu a construção de 2 novos hospitais no interior do estado, que devem estar funcionando ainda nesse semestre. Aqui na capital, enquanto a situação do terreno na Cracolândia não se resolve, o atual Hospital Pérola Baiton continua funcionando aqui na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, em um prédio alugado. O hospital é um centro de referência da saúde da mulher. Jurandir, que é comerciante por ali há cerca de 40 anos, reclama mesmo da falta de informação. Neste documento da Prefeitura Regional da Sé, assinado pelo engenheiro Álvaro de Godoy Filho, no dia 2 de março, Jurandir e a sócia foram intimados a executar serviços de melhoria em uma pensão que funciona na Rua Helvécia. O problema é que o imóvel é um dos que devem ser desocupados em abril. Eles fecham os comércios da gente e quer que a gente saia daqui e não dá uma satisfação em nada pra gente. Pra eles lá, os comerciantes aqui é tudo ladrão, é traficante, é tudo. E não é bem isso aí. A Prefeitura de São Paulo diz que constatou irregularidades na pensão da Rua Helvécia e que, por segurança, vai interditar o local até que os reparos sejam feitos. A Polícia Militar de Mogi das Cruzes prendeu o traficante Eliton Xavier dos Santos, conhecido como Capuava, e ele é um dos homens mais procurados de São Paulo. Durante uma perseguição, o carro em que ele estava tombou.
A prisão foi em uma estrada rural do distrito de Sabaúna, em Mogi das Cruzes, enquanto ele tentava fugir. Elton Xavier dos Santos, o capuava, de 53 anos, tem vários mandados de prisão, com penas que, se somadas, chegam a quase 50 anos. Na operação realizada também em um sítio da região, onde, segundo a polícia, funcionava um laboratório de refino e distribuição de drogas, outras 5 pessoas foram presas. A polícia prendeu uma metralhadora 9mm, 2 fuzis, munição e drogas. Elton Xavier já tinha sido preso em 2015. Na época, ele foi encontrado perto de um imóvel onde o Departamento de Narcóticos encontrou mais de 1,5 toneladas de cocaína. Mais de um mês após ser solto, ele conseguiu um habeas corpus que foi concedido pelo desembargador Otávio Henrique de Souza Lima. O desembargador foi afastado da função e afirmou que a decisão foi tomada com base nas informações da prisão em flagrante de Wellington, que estava a 1 quilômetro do local da apreensão e não foi reconhecido pelas pessoas presas no imóvel. Em 2016, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu pela aposentadoria compulsória do desembargador. Na decisão constava que era extrema coincidência o encaminhamento de diversos pedidos de liberdade de traficantes ao desembargador. O Jornal da Gazeta procurou a defesa do desembargador Otávio Henrique de Souza Lima para saber a atual situação do cliente, mas, por enquanto, não houve resposta. Nós não conseguimos localizar a defesa de Wellington Xavier dos Santos. O Ministério da Segurança Pública mudou a versão sobre a munição usada na execução da vereadora Marielle Franco. Segundo o Ministério, cápsulas do mesmo lote foram encontradas em uma agência dos Correios da Paraíba depois de um assalto. Na sexta-feira, o ministro Raul Jungmann tinha dito que a munição foi objeto do roubo. De acordo com a nota, o arrombamento à Agência dos Correios de Serra Branca, na Paraíba, ocorreu em julho de 2017 e foi seguido de uma explosão do cofre de onde foram roubados objetos e dinheiro. Na cena do crime, a Polícia Federal encontrou cápsulas de munições diversas, dentre elas do lote encontrado próximo ao carro de Marielle. O texto ainda justifica que o ministro citou o episódio como exemplo de munição extraviada ou desviada que acabou nas mãos de criminosos. A Polícia Civil descartou que um veículo encontrado em Minas Gerais tenha sido usado no assassinato de Marielle Anderson. O Renault Logan foi localizado depois de uma denúncia anônima. A vereadora e o motorista foram mortos na noite de quarta-feira passada, quando um carro emparelhou e atirou 13 vezes contra o veículo onde eles estavam. Hoje, o presidente Michel Temer pediu rapidez na solução do caso. O interventor federal, general Braga Neto, se reuniu com deputados federais para falar sobre o andamento das apurações do assassinato da vereadora. A principal linha de investigação é que ela tenha sido executada. Esse encontro foi a portas fechadas no Centro Integrado de Comando e Controle, na capital fluminense. O PSOL, partido do qual a vereadora fazia parte, anunciou que vai entrar com uma representação no CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, contra a desembargadora que acusou Marielle de engajamento com bandidos. Marília Castro Neves, do Tribunal de Justiça do Rio, afirmou nas redes sociais que a vereadora descumpriu compromissos com a facção criminosa Comando Vermelho e escreveu que Marielle é um cadáver tão comum quanto qualquer outro. A família da vereadora também deve acionar a magistrada criminalmente. O PSOL afirmou que deve denunciar o deputado federal Alberto Fraga do DEM no Conselho de Ética da Câmara. Ele compartilhou uma postagem com informações falsas sobre a vereadora. Dizia, por exemplo, que ela era esposa de Marcinho VP, usuária de maconha e eleita pelo Comando Vermelho. Tudo mentira. O deputado e a desembargadora apagaram as publicações. Depois das fake news tomarem a internet, o PSOL resolveu montar um grupo de advogados para cobrar judicialmente qualquer calúnia e difamação contra Marielle. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala das notícias falsas sobre Marielle Franco, a vereadora executada no Rio. Depois de ser fuzilada no Rio de Janeiro, a vereadora Marielle Franco do PSOL sofreu duros ataques nas redes sociais. Até autoridades como a desembargadora Marília Castro Neves, do Rio, e o deputado federal Alberto Fraga, de Brasília, vincularam a assassinada a bandidos. Escreveram que a morta foi eleita pelo Comando Vermelho. É tudo mentira, mas cabe perguntar, e se fosse verdade? Isso justificaria o fuzilamento? Se essas manifestações servem para alguma coisa, é para demonstrar o seguinte: as perspectivas de sobrevivência da raça humana eram bem maiores
quando estávamos indefesos contra feras pré-históricas do que hoje, quando estamos indefesos contra nós mesmos. Na Idade Mídia, alcançamos as trevas do humanismo. A sociedade se embrutece a cada dia. O deputado Fraga e a desembargadora Marília tentaram se reposicionar em cena. Ele apagou a postagem mentirosa e disse que talvez tenha algum arrependimento por ter despejado na internet algo que não tinha checado. Ela reconheceu ter repassado mentiras de forma precipitada. Ambos serão acionados nos foros próprios e é bom que sofram algum constrangimento. Quanto a você, cuidado com o que compartilha. Quando estiver nas redes sociais e achar que descobriu para onde caminha a humanidade, siga na direção oposta. Está claro que, depois de evoluir do macaco, o homem já está fazendo o caminho de volta. Boa noite. Daqui a pouco, Maria Lídia Flândula entrevista Bruno Paes Manso, pesquisador do Núcleo de Violência da USP, sobre a criminalidade e o assassinato da vereadora Marielle Franco, no Rio. Um bispo e 4 padres da Diocese de Formosa, em Goiás, foram presos hoje, acusados de desviar dinheiro da igreja. Nomeado bispo da Diocese de Formosa há quase 4 anos, José Ronaldo Ribeiro foi preso hoje pela Operação Caifás, da Polícia Civil e do Ministério Público. Ele é apontado como o líder de um esquema que desviou mais de R$2 milhões de 33 igrejas da região. A investigação começou em 2015, depois de denúncias de que o dinheiro não estava chegando ao destino correto, como o recolhimento para a Cúria Metropolitana e as obras de caridade. Além do bispo, 4 padres, um monsenhor e funcionários administrativos da igreja também foram detidos. Durante as buscas da polícia foi encontrado dinheiro escondido em fundos falsos de armários em pelo menos uma das paróquias. Escutas telefônicas autorizadas pela Justiça apontaram que o grupo criminoso comprou uma fazenda de gado e uma casa lotérica com dinheiro desviado de dízimos e doações. O juiz Sérgio Moro manda para a cadeia o empreiteiro Gerson Almada no despacho. Ele criticou a possível mudança de entendimento do Supremo sobre a prisão em segunda instância. Na Lava Jato, Gerson Almada, sócio da Engevix e ex-vice-presidente da empreiteira, foi condenado em 2015 por Moro a 19 anos de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. No ano passado, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, manteve a condenação e aumentou a pena do empresário para 34 anos e 20 dias de prisão. Depois, o TRF recusou todos os recursos de Almada e, com isso, o juiz Sérgio Moro mandou que ele comece a cumprir provisoriamente a pena. Ao determinar que Gerson Almada vá para a cadeia, o magistrado voltou a se posicionar sobre a prisão após a condenação em segunda instância. Fez uma enfática defesa da medida e criticou os rumores de que o Supremo Tribunal Federal reanalise o caso. Segundo o juiz, se o STF rever a decisão, será um retrocesso. De acordo com Moro, seria desastroso para os avanços recentes em prol do fim da impunidade e da grande corrupção no Brasil. O juiz disse ainda que o atual entendimento da Corte, que permite que um condenado em segunda instância já comece a cumprir a pena, é fundamental, pois acaba com um faz de conta das ações penais que nunca terminam. Moro disse ainda que a presunção de inocência não deve ser interpretada como um véu de ignorância que impede a apreensão da realidade, nem como um manto protetor para criminosos poderosos. De acordo com o juiz, colocar em liberdade condenados por crimes graves, sem qualquer avaliação dos casos concretos, representa conceder, sem a avaliação da prova, a criminosos tempo para buscar prescrição e impunidade, à custa da credibilidade da justiça e da confiança dos cidadãos de que a lei vale para todos. E por decisão de Moro, o empreiteiro Gerson Almada deve se apresentar amanhã na Polícia Federal em Curitiba. Ele vai cumprir a pena no Complexo Médico Penal em Pinhais, onde estão outros presos da Lava Jato. Ao chegar a um evento aqui em São Paulo, a comitiva do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, foi alvo de tomates. Cerca de 10 manifestantes participaram do protesto. O ato foi em frente ao Instituto de Direito Público de São Paulo. Gilmar Mendes é sócio da entidade.
carro da comitiva do ministro ainda estava na rua quando o grupo de manifestantes jogou os tomates. Horas antes dele chegar, carros da Polícia Militar já estavam em frente ao prédio. O Supremo se reúne amanhã para tratar de prisão em segunda instância. E o ministro Gilmar Mendes será o relator de um habeas corpus coletivo sobre o assunto. O encontro entre os ministros está marcado para amanhã, para discutir um impasse. A presidente da corte, a ministra Carmen Lúcia, que resiste em reabrir o debate, se apressou em dizer que a ideia não foi dela. O que tem de concreto é que o ministro Celso de Mello me disse que seria conveniente nós conversarmos, os ministros, se poderíamos nos encontrar. Não é nem reunião formal, nem fui eu que convoquei. O decano da corte é a favor de mudar o entendimento do Supremo, de que um condenado em segundo grau deve começar a cumprir a pena. O argumento é que os tribunais superiores podem corrigir injustiças em caso de processo com falhas. Os defensores da prisão dizem que esperar o julgamento de todos os recursos, que dificilmente absolvem alguém, significa alongar o processo e a impunidade. Mas o fato é que, mesmo com a decisão do Supremo, em vigor desde 2016, ministros vencidos na votação têm contrariado a decisão da maioria. De cerca de 400 pedidos de habeas corpus desde então, para livrar da cadeia condenados de segunda instância por crimes diversos, ao menos 95 foram concedidos em decisões liminares. A primeira delas foi de Gilmar Mendes, que não teve o voto vencido. O ministro foi favorável à prisão, mas anunciou depois que tinha mudado de lado e pode agora inverter o resultado de 2 anos atrás, que foi de 6-5. Hoje, depois de uma palestra em São Paulo, na faculdade da qual é sócio, Gilmar Mendes criticou a recusa de Carmen Lúcia em reabrir o debate e insinuou que colegas têm demonstrado postura ativista e que, nesse caso, deveriam atravessar a rua e ir para o Congresso Nacional. Para Gilmar Mendes, o Supremo deve respeitar as leis e não julgar de acordo com o sentimento do povo. Nunca ninguém discutiu, por exemplo, a pauta ou não de um habeas corpus. Isso é tudo novo. Eu digo que isso é coisa de direito achado na rua. O que é grave para o judiciário e que não pode ocorrer? É não julgar. Ter um pedido e não julgar. No fim da semana, Gilmar Mendes foi sorteado para ser o relator de um habeas corpus coletivo, impetrado por advogados do Ceará, que pode beneficiar todos os condenados em segunda instância do país, que já estão ou podem ir para a cadeia. Um desses é o ex-presidente Lula, que pode ter a prisão decretada ainda neste mês, depois que o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre julgar o recurso da defesa dele. Em janeiro, Lula teve a sentença confirmada em segundo grau. Foi condenado a 12 anos e 1 mês de cadeia no caso do triplex em Guarujá. O ministro Gilmar Mendes garantiu que vai analisar o tema com cuidado. Hoje é dia de São José. Para os católicos, o pai adotivo de Jesus e padroeiro dos trabalhadores e da família. A data é celebrada com a venda de um delicioso doce italiano. A zépola é uma tradição que está na família do Paulo desde 1935, quando os tios chegaram ao Brasil vindos da Itália e fundaram a Di Punto, uma tradicional rotisseria na Moca. Todo dia tem, mas 19 de março são vendidas mais de 10 mil unidades. Em homenagem a São Giuseppe, é um santo que se festeja também como o dia do papá, do pai. É uma massa bem fininha, frita, muito recheada com creme de confeiteiro, coberta com um pouquinho de mel e castanhas picadas. As que estavam aqui na vitrine já acabaram. Quem chegou agora vai ter que esperar por mais. Eu não conhecia nem da existência, mas é maravilhoso. Estou levando para a família e dá muita sorte. Vamos ver. Se Deus quiser, vai dar. Ano que vem você volta, então? Volto, com certeza. A zépola também é uma das iguarias mais procuradas da festa de São José, que acontece hoje até às 11 horas da noite na Igreja do Belenzinho, na zona leste de São Paulo.
Cada uma sai por R$10 e o lucro vai para a paróquia. Ela é cara, mas ela é uma vez por ano e é muito gostosa. Para os católicos, São José é o santo das famílias e dos trabalhadores. A igreja, que completou 120 anos em 2017, atrai milhares de fiéis para as missas que acontecem de hora em hora. O São José tem um significado muito importante para nós. Do silêncio, é o homem do silêncio. No Evangelho não tem uma parte que São José fala. Simplesmente ele não fala com palavras, ele fala com a sua atitude. Atitude simples e atitude profunda. E quando a missa acaba, é hora de experimentar as delícias típicas vendidas por um batalhão de voluntárias. Além da zépola, tem bolinho de bacalhau, lanches e massas e o também famoso bolo de São José. As voluntárias esperam vender só hoje meia tonelada em pedaços. Pandeló comum, esse ano está super macio, muito recheado. Tem uns que falam que traz sorte, tem outros que vêm só para comer o bolo de São José. 62 anos atrás, eu casei nessa igreja. Tá bem casada? Tô bem, meu marido tá vivo ainda, estou viva. Aqui tudo é bom, minha filha. Tudo é cheio de fé, tudo é cheio de alegria, tudo é cheio de amor. Todas as unidades básicas de saúde da capital começaram nesta segunda a aplicar a vacina contra a febre amarela. Antes disso, a vacinação era limitada às áreas consideradas de risco. No total, são 466 UBSs que irão disponibilizar a vacina em dose fracionada. A meta do governo é que 95% da população seja vacinada, ou seja, 5.800.000 pessoas. Agora não será mais necessária distribuição de senha, nem apresentação de comprovante de residência. Apenas é preciso levar a carteira de identidade e o cartão do SUS. Quem não tiver, pode fazer na hora. A dose padrão está sendo aplicada somente em casos específicos, como crianças entre 9 meses e 2 anos e pessoas que vão viajar para áreas de risco ou fora do país e que têm a necessidade de ter o certificado internacional de vacinação. A dose padrão está sendo aplicada somente em casos específicos, como crianças entre 9 meses e 2 anos e pessoas que vão viajar para áreas de risco ou fora do país e que têm a necessidade de ter o certificado internacional de vacinação. Gestantes vão receber a dose padrão só com autorização médica. Até agora, a capital registrou 8 pessoas infectadas pelo vírus da febre amarela e 4 mortes. Moradores reclamam do abandono do Parque Municipal do Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Mesmo tendo sido aberto parcialmente ao público, a área está cheia de lixo e de mato alto. Não é um lixão, mas bem que poderia ser. Nem terreno baldio, apesar da semelhança. Esse matagal todo fica dentro da área do Parque Municipal do Tatuapé, zona leste da cidade. No chão, garrafas, pedaços de plástico e isopor e até entulho de madeira. A lixarada rodeia a grade do parque, que ocupa um quarteirão inteiro atrás da estação Carrão do metrô. Não tem manutenção assim direto, os matos quando crescem as pessoas têm que estar ligando, para a prefeitura tá vindo cortar. Das antigas piscinas, só sobrou um velho toboágua cercado de terra e entulho. Apesar do abandono, uma parte do parque foi reaberta ao público em dezembro do ano passado. Mesmo assim, o trecho que muita gente usa para fazer caminhada também está com muito mato alto, grades retorcidas e tapumes. A outra entrada do parque continua trancada e revela mais abandono. Tem sujeira por todo lado. Seu Geraldo mora há 40 anos aqui em frente ao parque. Ele fala da insegurança, principalmente à noite. Está havendo muito roubo de chapas, assim, roubaram já fios, já roubaram todo o parque praticamente. Não há segurança à noite, O parque fica fechado porque não tem luz, não tem água. Já houve arrombamento de comércio aqui. Como se não bastasse essa situação toda, a promessa da prefeitura era construir aqui no mesmo terreno um CEL, um Centro de Educação Unificado. A placa diz que as obras começaram em dezembro de 2015 e a data de entrega estava prevista para dezembro de 2016. Mas o prazo não foi cumprido e o que é pior, até agora nenhum sinal de obras por aqui. O custo está na placa, mais de 43 milhões de reais. O CEL começou a ser construído na gestão do ex-prefeito Fernando Haddad, do PT. O prédio não foi entregue e a equipe de João Dória, do PSDB, também não deu continuidade.
Onde deveria haver quadras, bibliotecas e área de lazer, só tem um esqueleto, uma imensa estrutura de concreto abandonada. As construções abandonadas estão aí semi-construídas e o dinheiro do povo se perdeu. Isso é um absurdo. A gente fica como revoltados. Além da localização privilegiada bem ao lado do metrô, o parque incompleto e o céu que ficou na promessa poderiam estar beneficiando não só os moradores daqui, mas de outras regiões de São Paulo. Seria um local para a família vir com os filhos, né? A mãe vem com os filhos, brinca, tá? Mas não dá para fazer isso, infelizmente. Em nota, a Prefeitura informou que as obras do CEL e do Parque Municipal do Tatuapé não tinham orçamento previsto, mas vão ser retomadas. Que 2 seguranças já fazem a vigilância do parque 24 horas por dia e novos funcionários vão ser contratados para limpeza e manutenção das áreas verdes. O Jornal da Gazeta entrou em contato com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, mas até agora não obteve resposta sobre os roubos. Com autorização da Justiça, a Prefeitura de São Paulo lacrou todas as entradas da Feira da Madrugada por falta de licença e auto de vistoria dos bombeiros. Mesmo com o fechamento feito ontem à noite, alguns comerciantes romperam o lacre e trabalharam hoje normalmente. Eles dizem que têm um mandado de segurança até o dia 25 para permanecer no local. O Circuito de Compras São Paulo, que tem a concessão do espaço pelo período de 35 anos e que move uma reintegração de posse, diz que o que ocorreu neste domingo não tem nenhuma ligação com o processo. O consórcio também diz que não se responsabiliza pelo auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que foi cassado por descumprimento das normas de segurança, já que desde o dia 28 de dezembro de 2017, o local foi invadido por comerciantes ilegais que, entre outras coisas, danificaram equipamentos e bloquearam as rotas de fuga. A Feira da Madrugada funciona de segunda a sábado, das 3 às 10 da manhã. É considerado o maior comércio popular de compras da América Latina, com mais de 4.000 lojas. Por dia, 25.000 pessoas visitam a feira. Os comerciantes que não deixaram o local reclamam que não foi apresentado um documento que justifique o fechamento. Hoje a chuva caiu mais cedo. No comecinho da tarde, já a parte da cidade já tinha entrado em estado de atenção. Pois é, depois o tempo abriu, mas pode chover mais. Vamos ver em detalhes a previsão com Mariana Armentano. Um sistema de baixa pressão ajuda a organizar nuvens carregadas sobre o centro-leste paulista, o que inclui aqui a capital, a partir de amanhã. Aí você já sabe, mantenha o guarda-chuva por perto, ok? Nesta terça-feira teremos mínima de 21 na madrugada e máxima tarde na casa dos 30 graus por aqui. Aí na quarta-feira a máxima cai para 27 graus, ainda com chances de chuva. E na quinta, olha só, vai esfriar por aqui, segundo os meteorologistas, viu? A previsão é de tempo fechado, com temperatura só entre 19 e 23 graus. Fiscais do IBAMA e da Secretaria de Meio Ambiente do Pará descobriram mais uma tubulação irregular usada pela usina Hidroalunorte para despejar resíduos tóxicos em rios e florestas da cidade de Barcarena, no norte do Pará. O novo desvio foi encontrado no sistema de drenagem de uma área de armazenamento de carvão da mineradora norueguesa. O material usado pela Hidroalunorte para alimentar as caldeiras recebia a água de chuva, que pode ter se misturado com resíduos da fábrica e sido despejada no Rio Pará com restos de alumínio do refino da bauxita. Essa é a terceira vez que os fiscais constataram despejos irregulares feitos pela empresa. A última foi em fevereiro, quando foi aplicada uma multa de 20 milhões de reais por liberação de resíduos de chumbo e alumínio em Igarapés, por tubulação clandestina. Fiscais do meio ambiente constataram alto teor de alcalinidade na água consumida pelas comunidades ribeirinhas, que agora têm que ser abastecidas por caminhões-pipa. O presidente mundial da Hidroalunorte admitiu a responsabilidade pela contaminação da água do Rio Pará e pediu desculpas à sociedade, às autoridades e também às comunidades pelo desastre ambiental.
Na abertura do Fórum Mundial da Água, o presidente Temer disse que o governo trabalha no marco regulatório do saneamento básico, ou seja, um conjunto de regras que busca conciliar a necessidade dos usuários com a disponibilidade dos recursos hídricos. Essa é a primeira vez que o Brasil é sede do evento, que acontece a cada 3 anos e é considerado o principal encontro para discutir o uso de recursos hídricos. Durante a abertura da 8ª edição do Fórum, que reúne representantes de mais de 170 países, Temer disse que o governo tem um projeto de lei que visa modernizar o marco regulatório do saneamento básico. No entanto, o presidente não deu detalhes sobre a proposta. Nossa atenção volta-se com muita naturalidade para o saneamento, em que tanto ainda resta por fazer. Nós estamos ultimando o projeto de lei com vistas a modernizar nosso marco regulatório em saneamento e incentivar novos investimentos. O que nos move, naturalmente, é a busca da universalização desse serviço básico. Apesar do Brasil ter a maior parcela de água doce do planeta, 12%, há 35 milhões de brasileiros sem fornecimento. O dado foi divulgado pelo Ministério das Cidades em fevereiro deste ano. Sem citar os presidentes anteriores, Temer reivindicou a paternidade da transposição do Rio São Francisco e destacou que seu governo tem feito esforços para finalizar as obras. O Fórum Mundial da Água teve início ontem e vai até o dia 23. Cerca de 45 mil pessoas devem participar do evento. O presidente Temer disse que a intervenção no Rio de Janeiro deve receber até 800 milhões de reais. Esse dinheiro vai ser liberado por medida provisória ainda esta semana. Segundo o presidente, o Ministério da Segurança Pública também vai receber um novo aporte de 3 bilhões de reais. Hoje, no centro da capital fluminense, mais um episódio de violência. 3 pessoas foram atingidas num tiroteio na Avenida Presidente Vargas. Uma delas morreu. Aqui em São Paulo, um homem morreu depois de baleado numa tentativa de assalto nos Jardins, região rica, perto aqui da Avenida Paulista. A repórter Carla Rodeiro tem outras informações. Olá, Carla, boa noite. Olá. Olha, esse homem, que ainda não teve o nome divulgado e que aparentava ter perto de 70 anos, tinha acabado de sair de uma agência bancária aqui no bairro dos Jardins. Ele caminhava aqui por essa calçada na Ministro Rocha Azevedo, perto da Alameda Santos, quando foi abordado por assaltantes. Ele foi atingido por um disparo no peito, a queima-roupa, e morreu aqui neste local. Testemunhas disseram que ele teria reagido. Ele realmente levava algum dinheiro no bolso da camisa e também numa bolsa, pequena bolsa, que ele carregava. Os bandidos fugiram num carro preto. Isso aconteceu por volta das 4 da tarde. 2 horas depois, durante uma perseguição, a polícia prendeu 3 suspeitos na zona leste de São Paulo. No carro onde esses homens estavam, a polícia encontrou dinheiro e também uma arma. A suspeita é que esse trio seja o autor do latrocínio aqui nos Jardins. Bem, no ano passado, só aqui na capital, 117 pessoas foram mortas por ladrões. E em janeiro deste ano, houve 5 casos de latrocínio aqui na capital paulista. É com vocês no estúdio. Obrigada, Carla. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Marielle Franco, vereadora do PSOL, e Anderson Pedro Gomes, motorista, executados no Estácio Rio. 9 tiros, repercussão mundial. A juíza desembargadora Marília Castro Neves julgou no Facebook. Disse, ela estava engajada com bandidos, foi eleita pelo Comando Vermelho, mimimi da esquerda. Depois, sem desculpar-se, a juíza justificou. Postou o que tinha lido no texto de uma amiga. Deputado da bancada da bala, já réu acusado de receber propina, postou injúrias contra a executada, em busca de votos, e por isso mesmo não nominado aqui. Depois apagou. Mais de 7% de 4 milhões de posts continham lixo fácil. Mimimi, esquerdopata e assemelhadas não são expressões síntese. Isso é o máximo de inteligência e saber que certas porções do Brasil conseguem alcançar e expressar.
quando não é só falta de caráter. Com incapacidade de raciocínio, perguntam: por que defensores de direitos humanos não falam quando tantos morrem todos os dias? Falam sim, e muito, mas aos que se recusam a ouvir e ver. Uns porque não enxergam, não ouvem e não falam quando os mortos são pobres, mulheres, pretos, homossexuais. Outros porque ou estão matando ou defendendo os que matam nas quebradas sem lei. Marielle não se calou quando mataram policiais corretos no Rio. No ano passado, 43 lideranças sindicais assassinadas no Brasil. Assassinados quase sempre protegidos pelo silêncio cúmplice e seguidos pela tentativa de difamação dos mortos. Recordemos um assassinado tornado célebre no Brasil e mundo depois de morto. O líder seringueiro e ambientalista Chico Mendes, assassinado na noite de 22 de dezembro de 1988. Naquela noite, o Brasil parou para assistir quem matou. Não Chico Mendes, morto com tiros de escopeta, mas Odete Reutemann, personagem da novela das 8. A novela se chamava Vale Tudo. Há 30 anos, a pergunta âncora daquela novela era: vale a pena ser honesto no Brasil? Por 204 noites daquela novela, na canção tema, Gal Costa cantou Cazuza quase gritando: Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? Qual o nome do seu sócio? Etc. Boa noite. O presidente sírio Bashar al-Assad visitou o subúrbio de Ghouta Oriental, último reduto dos rebeldes que tentam tirá-lo do poder. Num vídeo oficial, Assad dirige pelos subúrbios de Damasco para encontrar soldados que lutam contra os rebeldes. A ofensiva militar do governo sírio na região de Ghouta Oriental começou em 18 de fevereiro e recuperou a maior parte da área. Com o envolvimento dos Estados Unidos, Rússia, Turquia e Irã, a guerra civil na Síria deixou 500 mil mortos em 7 anos. Reeleito com mais de 76% dos votos, o presidente russo Vladimir Putin afirma que a Rússia não quer corrida armamentista. No primeiro discurso depois da eleição, Putin anunciou que a Rússia vai reduzir o gasto militar nos próximos 2 anos. Putin, que fica no poder até 2024, ainda afirmou que seu governo não quer criar nenhum clima de guerra no mundo. Recentemente, o presidente russo apresentou novas armas nucleares, como mísseis que não podem ser detectados pelos sistemas de defesa ocidentais e podem atingir qualquer país no mundo. O Reino Unido e a União Europeia anunciaram hoje o acordo de transição do Brexit. O anúncio foi feito pelos principais negociadores Michel Barnier e David Davis, em Bruxelas. O acordo definiu, entre outros pontos, o período de transição de 29 de março de 2019 até dezembro de 2020 para a saída ordenada do Reino Unido do bloco europeu. O processo só vai ser concluído depois da negociação com os 27 países do bloco. Nesse período, vão ser acertadas as bases da futura relação entre o bloco europeu e o Reino Unido. O IBC-BR, prévia do PIB calculada pelo Banco Central, apontou queda de 0,56% em janeiro sobre dezembro. Sobre janeiro do ano passado, porém, houve expansão de 2,97% e no acumulado em 12 meses de 1,2%. O Banco Central também divulgou hoje o relatório Focus com as projeções do mercado financeiro para vários indicadores. Caíram as previsões para o PIB e a inflação. Os analistas ouvidos pelo Banco Central cortaram a projeção para o PCA deste ano de 3,67% para 3,63%. A expectativa de expansão do PIB caiu de 2,87% para 2,83%. Agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A previsão de 3,63% para o IPCA deste ano está bem abaixo da meta de 4,5%. Por isso, o mercado dá como certo o corte da taxa básica de juros para 6,5% ao ano na reunião desta semana do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Seria mais uma adequação a essa nova perspectiva.
Também pesa o fato de a atividade estar em recuperação de uma forma gradual, sem maiores pressões de preços. Alguns reajustes pesados até estão ocorrendo, como de energia e gasolina, mas por questões específicas. Os índices de inflação permanecem baixos. Quanto ao andamento da economia, a previsão é que ganhe mais fôlego daqui para 2019. Vários fatores vão nesse sentido. Começa pelo consumo, que estimula a atividade, assim como o aumento das exportações. O desemprego é que ainda é uma trava, mas quem está empregado começa a ter menos receio de demissão e a consumir mais. Mesmo com as reclamações contra determinados reajustes e os juros ainda elevados em várias linhas de crédito, a combinação de inflação com juros básicos mais baixos garante mais poder de compra, o que deve sustentar essa reação do consumo. O que ainda impede uma maior confiança até dos empresários são as incertezas em relação às eleições e o compromisso do futuro governo com o ajuste das finanças públicas e as reformas. Se houver esse compromisso, o país pode engatar o crescimento mais vigoroso já no final deste ano. De qualquer modo, se aposta muito na possibilidade de a economia crescer uns 3% ou até um pouco mais agora em 2018 mesmo. A queda pontual de atividade e até das projeções, como nós vimos, faz parte da retomada, após uma crise muito forte como enfrentamos. Não dá para negar, no entanto, que entramos num ciclo bem mais favorável. Boa noite. Agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e o fervoroso torcedor do Bragantino, Celso Cardoso. Depois, Maria Lídia entrevista ao vivo o pesquisador Bruno Paes Manso, do Núcleo de Estudos sobre a Violência da USP. Pois é, o fim de semana foi de surpresas, né, no Campeonato Paulista. O Bragantino venceu o Corinthians, os times do interior surpreenderam mesmo os clubes da capital e só o Palmeiras conseguiu garantir a vitória nessas quartas de final, não é, Celso? Pois é, Estela, mas antes de mais nada, devo dizer que sou fervoroso torcedor do Mojimirim. Não do Bragantino. Não do Bragantino, meu querido Mojimirim. Bom, vamos lá para o Campeonato Paulista. O Palmeiras venceu bem o Novo Horizontino e já está com um pé na semifinal. São Paulo e Corinthians perderam a primeira partida e o Santos empatou em 0-0 com o Botafogo fora de casa. Confira os gols do final de semana. Jogando no Pacaembu, o Bragantino surpreendeu o Corinthians abrindo o placar com Matheus Peixoto, recebendo bola escorada na pequena área, 1-0. O empate do Timão veio com o zagueiro Balbuena, também de cabeça 1-1. O Bragantino fez o segundo com Vitinho, aproveitando o rebote do goleiro Cássio e ampliando para o time de Bragança. A equipe do interior ainda fez o terceiro, com Vitinho enchendo o pé em novo rebote do goleiro do Corinthians, 3-1. O time de Fábio Carilli ainda descontou com esse belíssimo chute de Pedrinho de fora da área, mas a reação ficou nisso. Bragantino 3, 2 Corinthians, placar final. Mesmo jogando fora de casa, o Palmeiras confirmou o favoritismo contra o Novo Horizontino. Aos 18 minutos, o lateral Tony derrubou Borra dentro da área e o árbitro deu pênalti. Na cobrança, Dudu bateu firme no cantinho direito e abriu o placar, 1-0 para o Palmeiras. O segundo veio somente aos 31 da etapa final. No segundo tempo, Keno lançou, William, goleiro Oliveira, saiu todo errado do gol, olha só. E o atacante não desperdiçou, 2-0. Quase no finzinho da partida, Keno aproveitou a sobra de bola e encheu o pé, viu, para definir o placar em Novo Horizonte. 3-0 Palmeiras. Na estreia do novo técnico Diego Aguirre, o São Paulo decepcionou e perdeu para o São Caetano. O único gol da partida foi marcado por Chiquinho, depois da falha na saída de bola do goleiro Jean. 1-0 São Caetano, placar final. Olha, não podemos deixar de falar, né, da vitória do Bragantino em cima do Corinthians, porque nós falávamos aqui que o Bragantino não jogou em casa, mas mesmo assim conseguiu vencer, mesmo fora de casa, né, com o estádio cheio de corintiano. Parafraseando o mestre Roberto Helena Júnior, vendeu o mando, mas não vendeu a alma. Jogou bem, 3-2, vitória do Bragantino, uma vitória surpreendente. E o Corinthians conseguiu um gol que o mantém vivo, porque estava respirando por aparelhos quando o Pedrinho fez aquele belo gol no chute de longe.
Corinthians agora precisa de uma vitória por 2 gols de diferença ou pelo placar mínimo para levar a decisão para os pênaltis. Falaremos sobre isso mais amanhã e quarta. Tá certo, obrigada, Celso. Boa noite. Torcedor do Mojimirim. É isso aí. Tá bom. Gamberini, não esquece. Mojimirim. Com você, Gamberini. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista Bruno Paes Manso, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, sobre a execução da vereadora Marielle Franco, no Rio. Até já. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a análise da repercussão do assassinato da vereadora Marielle Franco. Entrevisto Bruno Paes Manso, doutor em ciência política e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Muito obrigada por estar conosco, prosseguindo nos desdobramentos desse terrível assassinato duplo, né, no Rio de Janeiro. E chamou a atenção uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas que mostrou que o debate na internet sobre esse caso tem a presença de robôs. Né, quer dizer, escritórios estruturados estão atuando, né, nos comentários, desde a repulsa, isso que está sendo chamado de uma execução sumária, a fake news, a invenções, quer dizer, continuam atirando na vereadora e no motorista dela. E eu quero começar por aí, né, sobre isso que chamou tanto a atenção. Como é que vocês, no Núcleo de Estudos da Violência da USP, avaliam os rumos que esse debate tomou? Eu acho que é uma disputa de opinião pública mesmo, né? Eu acho que é um momento que existem novas tecnologias e essas redes sociais, enfim, já desenvolveram métodos para você agir em massa, né? E disputar a opinião pública de diversas formas, né? Eu acho que o robô pode ser legítimo, dependendo do que você coloca. Você pode criar robôs para informar, mas você pode criar robôs para difamar, como tem sido feito no caso da Marielle. Quer dizer, já se instalou um debate político-eleitoral, é isso? Em torno dessa morte, das mortes? Vem acontecendo esse debate, né? Gente que defende essa política de guerra, o crime, defende a truculência e ganha muito dinheiro em cima do medo das pessoas, né? Você tem que pensar que existem indústrias de segurança privada e pessoas que articulam em torno desse mercado, dessa economia que ganha muito dinheiro também, né? Então o medo dá dinheiro, tem muita gente ganhando dinheiro com medo. Então você tem duas frentes, uma tentando trabalhar a questão da segurança cidadã nas cidades, eu acho que é um desafio também, todo mundo quer viver em cidades seguras, mas também tem gente que ganha dinheiro com medo das pessoas, nessa truculência armada aí para defender as pessoas supostamente, né? Quer dizer, ocupando inclusive o vazio do Estado, né? Sim. O favorecimento do aparecimento das milícias. Sim. E da segurança privada. Sim, né? Também interessante esse lado que o senhor destaca do interesse. Ou seja, né, essa questão da violência e da insegurança pública também é um negócio muito rentável. Claro. É isso. Bom, como que vocês lá no Núcleo de Estudos da Violência da USP definem esse assassinato da vereadora Marielle? Eu falo mais do caso dela do que do próprio motorista, que foi numa contingência que a envolvia mais diretamente, como indicam, né, as circunstâncias desses dois crimes. Foi um caso de feminicídio a mais? É um caso de homofobia, de racismo ou um crime político? Eu acho que está mais para um crime político, sem dúvida. Todo mundo foi pego de surpresa, né, pelo que ela representava, a figura dela, inclusive, uma pessoa muito carismática, com futuro pela frente, negra, mulher, um discurso de defesa dos direitos humanos, enfim. E me parece que foi um assassinato marcante, porque, de alguma forma, tentou passar um recado de quem manda aqui no Rio de Janeiro somos nós. Pode vir o Exército, pode vir o Estado, pode vir as instituições, pode ter todos os holofotes do mundo voltado para aqui, mas quem manda aqui somos nós. Agora, se o recado for entendido dessa forma, acredita ser previsível um recrudescimento nessa intervenção militar na segurança do Rio? Eu acho que não. Eu acho que agora cabe a gente da sociedade civil cobrar um foco no caso dessa intervenção,
a própria investigação a respeito dos batalhões, do envolvimento dos batalhões da polícia com as milícias, da ligação das milícias com os políticos. Iniciou-se a intervenção com teatro de guerra nos morros, revistando mochila de crianças voltando da escola. Um teatro que muitas vezes ganha aplauso e popularidade, mas que não dá em nada. O grande desafio da segurança pública é justamente a corrupção das polícias, a ligação das polícias com o crime organizado, o papel dos batalhões e a ligação dos comandos de batalhões com esses crimes. Então, eu acho que agora é cobrar esse foco da intervenção na inteligência e na depuração da polícia e das milícias no Rio de Janeiro. Bom, agora ainda falando em termos de recrudescimento, se de fato houver esse tipo de ampliação do trabalho dessa intervenção, porque a intervenção foi para lá no sentido mais foi de repressão e prevenção, mas se abre a tal chamada caixa preta, que envolve polícia, que envolve as tais milícias, a relação promíscua da instituição com esse setor privado que tem aí o negócio mencionado, negócio rentável. Nesse sentido, recrudescimento da criminalidade para a afirmação daquele recado que o senhor mencionou. Quem manda aqui somos nós. Isso por parte dos criminosos? Eu acho que é um risco que a gente tem que evitar, e isso a gente consegue lidar com estratégia, inteligência, mostrar que se sabe os movimentos que estão sendo tomados, articulação entre as diversas forças que estão atuando no Rio, federais, estaduais, inteligências policiais, para agir de forma cirúrgica, não de forma ostensiva, como vinha sendo feito, mas identificando quem está fazendo isso, quem são essas pessoas que ousaram... Quer dizer, trabalho de inteligência principalmente. Sim, quem foi que ousou desafiar o Estado Democrático de Direito, né? Quem são esses grupos? Isso é fundamental. Bom, e a pressão internacional? Para assim, encaminhando para o encerramento da nossa entrevista, está havendo muita pressão internacional de setores da própria ONU, no Parlamento Europeu, uma carta subscrita por mais de 50 parlamentares ao governo brasileiro, mostrando que eles estão pedindo que sejam suspensas as negociações do Mercosul com a Europa, enquanto o governo brasileiro não der resposta a esse crime e a isso que está sendo entendido como uma intimidação inaceitável aos defensores dos direitos humanos. Eu acho que é importante. Essa pressão, sim, ela pode ser, pode ter efeito positivo? Eu acho que sim, eu acho que é importante porque, enfim, a intervenção começou, tinha 9 meses antes da eleição, como aparentemente um fato político que ajudaria na eleição dos governos e dos políticos que estavam envolvidos com ela. Mas agora existe um desafio real, que é o desafio de descobrir quem matou a Marielle, quem matou o motorista, quem são esses grupos que deram esse truco. É o mínimo, governo, né? É o mínimo, né? Então agora vai ter que se mostrar trabalho, está tendo pressão internacional e nacional, e agora é preciso mostrar resultado. Esse resultado que a gente quer, né? Ok. Eu agradeço muito sua análise, muito obrigada por estar hoje no Jornal da Gazeta. Prazer. Uma boa noite. Boa noite. Estela. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu indeferir o pedido de habeas corpus coletivo apresentado hoje por um grupo de advogados cearenses que pediu o relaxamento das prisões em segunda instância em todo o país. O pedido poderia beneficiar o ex-presidente Lula, mas o ministro considerou que o pedido é amplo demais e atenderia a todo tipo de preso. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. Rony Fon solta a voz com a banda 3 de Paus no palco do Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.